E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Kelso aqui do canal Física. Nosso tema de hoje, galera, nossa aula de hoje é velocidade orbital. Aqui das nossas aulas de mecânica celeste e gravitação. Então pessoal, se você não viu as aulas passadas, vou deixar aqui a playlist aqui na descrição e lá na tela final. Então galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe galera essa aula. Se você gostar dela, deixe o seu joinha. Então galera, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então aqui galera, velocidade orbital no nosso exemplo da Terra em volta do Sol. Poderia ser de um satélite artificial em volta da Terra, da Lua em volta da Terra, de um outro planeta em volta do Sol, ou um outro sistema solar que tenha o seu Sol, vamos colocar assim, e os planetas em volta dele. Então o que a gente vai calcular aqui? A velocidade orbital da Terra, nesse caso, né? Vamos supor aqui que a Terra está girando nesse sentido aqui, beleza? Então esse aqui é o sentido, no sentido aí anti-horário, que a Terra está girando, orbitando em volta do Sol. Vocês perceberam aqui que é praticamente uma circunferência. Lembra que eu falei nas últimas aulas de gravitação e de mecânica celeste? A órbita dos planetas é de uma órbita elíptica, sendo o Sol ocupando os focos. Só que essa elipse é tão gordinha, vamos colocar assim, que os focos estão bem próximos um do outro, que a gente pode aproximar para uma circunferência. Então aqui tem uma circunferência. Então, que a velocidade orbital da Terra, ela é tangente, porque está fazendo uma circunferência, então a velocidade orbital da Terra está aqui. Vou chamar de V. A distância da Terra ao Sol, de centro a centro, vamos colocar assim, então aqui está o centro do Sol e aqui está o centro da Terra. Então, a distância do centro do Sol até o centro da Terra, vamos chamar de D, de distância, tá? Então, vou colocar ela aqui, é essa distância aqui. Que na verdade é o raio orbital da Terra em volta do Sol. Então essa distância também nós temos que é o raio orbital da Terra em volta do Sol. Bom, a gente viu na lei da gravitação universal de Newton que a Terra é atraída pelo Sol e o Sol atrai a Terra. Então nós temos aqui o Sol atraindo a Terra neste sentido aqui. Então vamos colocar que isso aqui é a nossa força o quê? Gravitacional. Então essa aqui é a F, vou colocar como FG de força gravitacional. Só que aí, galera, olha que interessante. Como ela está fazendo uma curva, ou seja, uma circunferência à Terra em volta do Sol, nós temos uma resultante centrípeta. Aqui no canal tem essa aula de resultante centrípeta. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição daqui dessa aula, beleza? Então, a resultante centrípeta é apontada para onde? Para o centro da circunferência. No nosso caso, o centro da circunferência é quem? O Sol. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui a minha resultante centrípeta apontada para o centro. Vou colocar como força centrípeta, ok? Ah, Kelso, então é o seguinte, se eu tenho aqui a minha resultante centrípeta, então eu posso fazer o seguinte, que a resultante centrípeta é a soma das forças na direção da resultante, no caso a centrípeta. Qual a única força na direção da resultante? A força gravitacional. Então é igual a força gravitacional. Então aqui, galera, como é que a gente calcula a força centrípeta? Vamos lembrar aqui, vamos colocar no cantinho aqui, ó. Força centrípeta é a massa do corpo que está girando em volta do centro, e no caso do Sol, velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência. E a força gravitacional, que é lá na lei de Newton, é G mzinho sobre a distância ao quadrado. Quem é o mzão? O mzão é o Sol, que é a massa maior, e o mzinho aqui, ou a massa menor, é a Terra. Então vai ficar aqui m
V ao quadrado sobre R é igual a G Mzinho sobre R ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, cortar os M's pequenos, né, que é a massa da Terra. Posso simplificar os R's, né, esse R aqui, ó, e esse R aqui, eu posso simplificar. Por que você colocou R e não D? Ué, o R não é igual ao D, certo? A distância do centro do Sol até a Terra não é o nosso raio orbital também? Então eu coloquei R, eu substituí este D ao quadrado por R ao quadrado, ok? Então, cortando tudo aí, eu tenho que V ao quadrado é igual a G Mzão sobre R, ou seja, a velocidade orbital do planeta Terra, nesse caso, é a raiz quadrada de Gm sobre R. Tá aí, galera, essa é a velocidade orbital da Terra, nesse caso, né, no nosso exemplo, mas poderia ser qualquer outro planeta em volta do Sol, ou mesmo um satélite em volta da Terra, poderia ser a Lua em volta da Terra, um satélite artificial em volta da Terra, ou em qualquer outro planeta, beleza? Em volta. Então você tem aqui, essa velocidade orbital é o que? É a velocidade de um corpo menor orbitando um corpo que? Um corpo maior. Nesse caso nosso é o Sol e o corpo menor é a Terra. Olha que interessante, uma análise que nós vamos fazer aqui. Se o raio orbital for muito grande, ou seja, a distância do, por exemplo, vamos pegar aqui a Terra e o Sol, e depois o Sol e Netuno, que é o último planeta do sistema aqui solar. Então, nesse caso aqui, a distância de Netuno é muito maior, ou seja, o raio dele é maior. Logo, como aqui a velocidade é inversamente proporcional, tá vendo? O R está na parte de baixo aqui da nossa fração, então a velocidade é menor. No caso de Netuno, né, em volta do Sol. E se o meu R, né, do planeta, o raio orbital do planeta for pequeno, ou seja, está mais próximo do Sol, como Mercúrio, por exemplo, a velocidade é uma velocidade o que? Maior. Então Mercúrio gira muito mais rápido do que Netuno em volta do Sol. Outra coisa que interessante é a seguinte: a velocidade orbital do planeta não depende da sua massa, cara. Depende da massa do corpo central, que é o Sol nesse caso. Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, a massa do Sol é que influencia onde? Na velocidade o quê? Orbital do planeta. Beleza? Então, pessoal, tá aí mais uma aula de física. Se você não assistiu às outras aulas de gravitação mecânica celeste, vou deixar aqui nessa playlist as outras aulas. Acessa lá para você ter todas as aulas de mecânica celeste e gravitação. Então, galera, espero vocês nas próximas aulas. Valeu!